Meus amados e queridos irmãos, nessa manhã ensolarada, fria, missão da igreja com I maiúsculo, tá? Glória a Deus. I maiúsculo, né, meu amor? Sim. Com I maiúsculo. Por quê? Nós estamos falando da Igreja de Cristo. Nós estamos falando de um organismo, tá certo? Não de uma organização. Nós estamos não falando de uma instituição. Nós estamos abordando aqui na perspectiva de corpo místico de Cristo, né? A representatividade de Cristo na Terra, da forma visível. E é claro, amados, que a gente não despreza a organização, a instituição. É necessário para que viabilize a igreja, né? A igreja visível, a igreja local. E aí, cada igreja local, ela tem características que são peculiares dela. Quando a gente pega, por exemplo, as 7 cartas chamadas as 7 cartas do Apocalipse, a gente percebe que cada uma tem virtudes, como também tem os seus defeitos. As virtudes são reconhecidas por Deus e os defeitos são por Deus também advertido, dizendo para que abandone. Então a igreja é isso, é gente constituída, constituída de gente, melhor dizendo, que está nesse processo que a gente chama de santificação. Gente que foi resgatada, né, da sua vida pecaminosa, e ali ela é burilada, ela é purificada, é trabalhada, inclusive através dos dons espirituais, e os cultos também têm essa finalidade. Então a gente vai falar um pouquinho também de liturgia depois, né? Fala primeiro da missão mais efetivamente, depois da liturgia, o propósito de tudo isso. Tudo tem um propósito, amados. Deus é intencional. Deus, ele faz tudo com um porquê, tá? Ele tem um objetivo. Ele não fala no ar, ele não manda recado que não seja... Aliás, Deus não tem recado, Deus tem mensagem que é uma mensagem direta, assertiva. Deus não erra jamais, Deus não erra endereço, Deus não se equivoca. Então, ele é proposital. Como Deus é assim, e nós vimos que a igreja tem natureza em Deus, tem origem em Deus, então nós devemos refletir o caráter de Deus. E aí já falando então, qual é uma das missões, porque não é, na verdade é a missão da igreja, mas uma das missões, ou nessa missão, quais são então os aspectos dessa missão? Bom, um deles é refletir o caráter de Deus, é mostrar quem Deus é, né? Então aí já tem um desafio enorme. Por aqui a gente já teria muito trabalho, né, de refletir pelo comportamento, pela vida. Eu acredito que nós lemos na aula passada, Mateus capítulo de número 5, verso 13 ao 16, não foi? Então, na verdade eu não lembro onde eu falo as coisas, né? Eu só tenho que me preocupar o que eu falo. Onde eu nem me preocupo mais, porque eu não lembro mais. Não sei se foi na segunda, se foi na terça, se foi... Não lembro. Então, mas você também... falou em Mateus 18, você falou em Pedro 2, 5, 1 Coríntios 3. Mateus você não falou não. Mateus 5, 13 ao 16, não? Falou Mateus 16. O sol da terra não. Ah, então vamos lá. Então, Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, Jesus, ele diz ali para os discípulos, ou seja, para os membros que constituem o seu corpo, né? Porque a gente está falando de missão, é da igreja a missão. Então, são dos salvos, tá certo? Não se espera de quem não é salvo de cumprir nenhuma vontade de Deus. Tanto é que o Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Então, o Sermão da Montanha não é um capítulo. O Sermão da Montanha vai a fala de Jesus, né? Jesus, a Bíblia diz que ele se assenta no local, abre a sua boca para ensinar, começa a falar. Essa fala dele vai do capítulo 5, verso 1, até o final do capítulo de número 7, me parece que é 28, versículo 28, se me falha a memória, né? 28, 29. Então, acabando Jesus de falar, de ensinar, né? O povo se admirava da sua doutrina. Então é aí que acaba a fala de Jesus. Começa no 5:1, vai até o 7:29. Então ele fala isso, ele profere isso para os seus discípulos. É um padrão ético, né? Porque o reino de Deus, ele tem ética.
E aí a gente acha esse padrão ético no seu corpo mais denso nessa passagem, nesses 3 capítulos. Aí está a ética do reino de Deus. Os valores, os princípios do reino de Deus se encontram então no Sermão da Montanha. Mas isso é dirigido para os discípulos. Deus não exige nada de quem não é nascido de novo. Deus não exige nada de quem não é regenerado, né? A exigência de Deus é para o seu corpo. Ele inclusive prefere usar a sua igreja, embora ele use pessoas que não fazem parte da sua igreja. Nós falamos em outra ocasião que o próprio Satanás é um servo de Deus, no sentido que Deus também o usa para os seus propósitos. É um pouco complicado a gente às vezes conceber, porque a gente acha que Deus é Deus da igreja. Deus não é Deus da igreja, amados. Tá certo? Deus é Deus da sua criação. Inclusive Ele cuida da sua criação. O próprio capítulo 5 de Mateus vai dizer que o sol nasce para justo e injusto. A chuva desce para justo e injusto, né? Para justo e para ímpio. Então Deus abençoa tanto um quanto o outro. Olha que coisa que às vezes assim dá um nó na cabeça, pelo fato de termos essa mentalidade no nosso país, de que Deus ele trata um, ele prefere um e pretere outro. Não, amados, Deus é sustentador da sua criação. As pessoas que não sabem, as pessoas que não reconhecem, as pessoas que não atribuem a Deus essa benfeitoria, as pessoas que não louvam a Deus, não dão graças a Deus, né? Mas Deus ele cuida. Atos capítulo de número 14, verso 17, por exemplo. Atos de número capítulo 17, por exemplo, também. O Paulo ele vai discutir com os pagãos essa questão. Olha, é Deus que enche o coração de vocês de alegria. É Deus que dá o mantimento na dispensa de vocês. Nele nós respiramos, nós existimos, nós nos movemos, né? Então é Deus que cuida da sua criação. Então, na verdade, a gente entende que a missão nem é da igreja. A missão é de Deus, amados. E aí nós usamos um termo técnico, né? Que é esse aqui, ó. Missio Dei. Ou seja, missão de Deus. Quem está em missão, na verdade, é Deus. Deus é anterior à igreja. Deus, ele resgatou o povo, formou a sua igreja, para que essa igreja, então, reflita visivelmente a glória de Deus. E aí a gente entra em Mateus capítulo de número 5, verso 13 até o 16, se não me falha a memória. Jesus disse: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, né? E se o sal for insípido, com que há de salgar? E para que presta? Qual é a utilidade de um sal que não salga? Porque a utilidade do sal é salgar. E se o sal deixa de salgar na minha terra, e se fica insosso o próprio sal? Né? Então, para que serve? Jesus disse para ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Então, olha só, irmão, uma igreja que não é igreja, um cristão que não é cristão, uma pessoa que não faz a diferença, que autoridade tem, né? Que moral tem, que voz tem? Não tem nenhuma. Aí serve de chacota, sem autoridade, no meio de escarnecedores. Não pode levantar sua voz profética de denúncia, não tem autoridade porque não é exemplo. Então é mais ou menos nesse sentido que esse texto vem trazendo na boca de Jesus o sal insosso, o sal que é insípido, o sal que não salga. E a luz, né? Pode, porventura, você construir uma cidade num topo, irmão, do monte, e ficar lá escondida? Não pode. Ela fica evidenciada. É a luz que não pode pegar ela e colocar debaixo de uma vasilha, né? Ela precisa ser colocada num velador. Então são coisas que, quando elas são tomadas dessa forma, ou seja, sem propósito, ou elas são equivocadas, nós chamamos que ela não cumpriu a sua teleologia, ou seja, a sua finalidade para que foi criada. Como eu disse que Deus é proposital, tudo que Deus faz tem uma finalidade, tem um porquê. Então Deus cria todas as coisas com um propósito específico, certo? Nós que pegamos tudo isso, né, que foi criado por Deus, e até nós mesmos, que fomos criados para uma finalidade específica, que está lá em Isaías capítulo 43, verso de número 7, porque tem gente que nem sabe por que existe. Por que eu existo? Para que eu nasci?
Qual é a minha vocação? É uma dificuldade que muitas das pessoas têm. Até descobrir a sua vocação foi a vida. Até descobrir a sua vocação fez um monte de coisa que Deus nunca o designou, nunca o criou para aquilo. Porque Deus, de fato, Ele dá características a pessoas que nós chamamos de dons naturais, para que essas pessoas cumpram na sociedade, irmãos, na igreja, né? Como a gente está falando, na igreja também, que aí a gente chama de dons e vocação específico. Então, quando a pessoa quer fazer uma coisa que Deus não designou, é muito complicado. Primeiro porque ela vai negligenciar possivelmente o que Deus a designou, né? E aí peca não por fazer alguma coisa, peca por não fazer o que deveria fazer. Aí é o pecado de comissão, fazer o que é errado, e o pecado de omissão, deixar de fazer o que é certo, que é o que o Tiago capítulo 4, verso 17 vai dizer. Aquele, pois, que sabe fazer, não faz, comete pecado, né? Então a gente vê a possibilidade, mas Isaías 43:7, Deus diz que nos criou a humanidade para, finalidade, a sua glória. Mas a glória é muito genérico. Nós sempre tratamos com termos que deixam no ar e deixa para a pessoa entender o que ela entende. Vê, né? Haja criatividade na cabeça do ser humano, né, irmão? Então entende o que quer entender. E aí, voltando a Mateus capítulo 5, aí vai especificar o que seria algo para a glória de Deus. Olha que coisa interessante. Então, que a gente realizasse boas obras, para que essas pessoas vissem essas boas obras e, através dela, ou por causa dela, glorificasse o nosso Pai que está no céu. Olha que coisa interessante, amados. Então, a gente percebe que nós temos uma finalidade, a gente tem um propósito, uma missão, que é glorificar a Deus. Como nós faremos isso? Realizando obras de um salvo, né? Fazendo aquilo que compete à igreja. E o que compete à igreja? Compete à igreja mostrar a nova humanidade que foi criada em Cristo. Quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, ou seja, tem a natureza de Cristo, a mente de Cristo. Os membros são os membros de Cristo, vitalizado pelo Espírito Santo, não é? E aí nós chamamos de dons. Então nós temos dons ministeriais na igreja, nós temos dons espirituais na igreja, são chamados de carismáticos, e nós temos as pessoas que têm dons naturais na igreja também. Eu estava conversando com o pessoal, o Davi estava com a gente, né, ontem à noite, o pessoal que está trazendo a mensagem para nós sobre missões, e falando dessa realidade. Essa realidade que nós temos tanta possibilidade, irmãos, de mudar socialmente o nosso entorno, nossa realidade, principalmente no nosso Brasil tão sofrido, tão desigual, tão violento, né? Onde o pecado é tão aflorado pelas injustiças e etc. E aí a igreja brasileira tem uma condição hoje, eu estou falando financeira, eu estou falando econômica, que uma coisa não é necessariamente a mesma, né? Financeira é uma coisa, econômica é outra. Econômica é o poder do governo, o poder de você ordenar as coisas, isso é economia. Tanto é que nós temos na teologia a economia de Deus, como que Deus governa, né? Oiko é casa, nomos é lei, governo da casa. Como que se faz isso? Então nós temos poder financeiro, nós temos poder econômico, nós temos poder de influência em todas as camadas da sociedade. A igreja brasileira hoje tem, né? E não é que eu estou dizendo que, nossa, amado, então, se a gente tivesse um presidente evangélico, isso vai ser... Não, mas o presidente evangélico, ele não vai ser um Messias. Entendeu? Não entendeu, né? Vamos deixar pra lá. É porque tem um tal de Jair Messias e tal, né? Tem um Jair Messias. Eu estou dizendo que é só... Tentei fazer uma piadinha assim que não deu certo. Mas deixa lá. Pô, tem um cabo lá também. Quem? Cabo. Ah, meu Deus, Daciolo. Cabo Daciolo. Então, amados, brincadeira, os irmãos estão chegando novo aí, viu? Brincadeira, não leve a sério algumas coisas aqui, não. Amado, o que acontece? A gente já teve um presidente evangélico, um presbiteriano, inclusive, o Café Filho, né? Para quem é aí na década de
60 para baixo vai ter uma recordação mais efetiva. Então, a gente já teve, não é essa questão que eu estou dizendo, vamos dominar o Brasil, vamos dominar o mundo. Eu estou dizendo que os servos de Deus, eles, quando de fato eles são regenerados, gente madura, eles influenciam positivamente a sociedade. Nós tivemos um exemplo na história, lá em Genebra, né, com João Calvino. Genebra se tornou uma maquete do reino de Deus. Ou seja, amados, a justiça social, a igualdade, o índice de violência, né, a criminalidade, tudo isso foi reduzido de uma tal forma que, de fato, Genebra passou a ser conhecida na história como uma maquete do reino de Deus. Ou seja, uma sociedade que é influenciada, que é salgada, que é iluminada, tá certo? Pelos agentes de Deus. Então, quem é a igreja? Quem somos nós? Nós somos agentes de Deus. A igreja é o reino de Deus, né? Ela é agente do reino de Deus, tá certo? Ela opera, ela age no reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Abrange tudo que é criado, visível e invisível. E aí, já usando uma frase que o Davi me lembrou, inclusive foi usada ontem, que não há um centímetro quadrado dessa criação que Deus não possa dizer, é meu. Então tudo é de Deus. Tudo é de Deus, amados. Não existe nada que não seja de Deus, né? Não existe nada nessa criação que Deus não possa falar, é meu. Por direito de criação, estou dizendo. Agora, o que o Satanás usa muitas coisas e distorce, né? Distorce, que muitos de nós usamos, inclusive os dons espirituais, as habilidades, nossa, que Deus nos deu com outras finalidades, isso é fato. É um fato, não é? Ora, diga então, o povo evangélico, com todas essas estruturas e condições, muitas vezes não estão usando isso para a glória de Deus, para estar amenizando o sofrimento da humanidade, porque nós poderíamos amenizar o sofrimento, inclusive o sofrimento social. Fala, André, mas calma aí, não está entrando assim para um viés muito humano, num sentido marxista, por exemplo, achando que a economia vai resolver tudo, porque essa é a premissa de Marx, né? Ele dizia que pela economia você resolve tudo, quando você distribui renda de uma forma igual, tal. Ele pensava que a economia seria assim, o Salvador, o Messias, né? Seria o Cristo, o Marx. Não é isso que a gente está propondo. Nós sabemos que o ser humano, que ele precisa mais do que tudo, é salvação em Cristo, é mensagem do Evangelho. Não adianta a pessoa ter uma roupinha bonitinha, estudar numa escola boa, ter um bom carro, uma boa casa, mas ser uma pessoa que não tem paz, que não tem alegria, né? Que não tem harmonia nas relações. E nós sabemos que tem gente, cheio de gente rica, financeiramente falando, são pessoas que estão tirando suas vidas, vivem de uma forma atribulada, né? Os seus filhos não respeitam. Olha que coisa horrível, amados. Comete suicídio muitas vezes. Isso, depressivos e tudo mais. Então, a gente não está considerando uma coisa como sendo o cerne do Evangelho, não é isso. A missão principal da igreja é anunciar o Evangelho. Lembra do querigma? Ela é ortodoxa, canônica, querigmática. Então, ela anuncia a salvação, anuncia o Evangelho. Mas o que vem a reboque desse anúncio? O que vem no bojo desse anúncio? Esse anúncio traz o quê? Só salvação para a alma? Espera aí, meu irmão. Aguenta firme aí. Segura as pontas. Na eternidade tudo se resolve. Tiago diz, não. Se nós temos condição de amenizar o sofrimento físico, inclusive, né, das pessoas, a gente precisa utilizar então de todas essas possibilidades que nós temos para amenizar isso. Então a gente chegou num ponto do individualismo que as pessoas acham que elas chegaram a tal ponto e a tal condição porque Deus achou elas mais bonitinhas, né? Deus quer honrar essas pessoas apenas. Deus, ele viu assim, não, essa aqui eu vou abençoar, essa aqui vai ficar na pendenga. Não, amados. Se nós possuímos, sejam eles bens materiais, capacidade intelectual, capacidade de influência, se nós temos poder administrativo sobre alguém, poder psicológico, equilíbrio emocional, se nós temos algum recurso, tudo isso
lógico que nós também desfrutamos, porque a Bíblia diz: ninguém amarra a boca do boi que está debulhando, deixa ele desfrutar também, ele está trabalhando, ele desfruta. Só que, simultaneamente, ou numa proporção mais justa, nós também, isso que Deus nos deu, nós repartimos com todos. Aqui está então a missão da igreja encontrada em Atos, quando ela distribui, no sentido que ela reparte tudo que ela tem, tudo que nós somos, amados. Nós precisamos ser generosos. Então, generosidade intelectual, repartindo conhecimento, instrução, orientação, generosidade que nós temos de tudo isso que Deus está construindo em nós, ou seja, o amor que nós temos, a compaixão que nós temos, que nós já aprendemos a perdoar as pessoas, a servir as pessoas mesmo enquanto essas pessoas nos machucam. Então tudo isso a gente deve compartilhar. Nós devemos ser bálsamo para a ferida das pessoas. Quando a religião ela fere, é o instrumento mais eficaz de Satanás, amados. É por isso que a Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade murada, do que uma fortaleza. Então a igreja não pode ser esse instrumento de ferida, de desigualdade, de opressão, não é? Então a gente precisa entender, porque senão a gente não está refletindo a glória de Deus. Pelo contrário, nós estamos mais mostrando essa pecaminosidade humana, onde a igreja tem se tornado reinozinhos e alguns reizinhos que estão erigindo os seus impérios, né, para mandar em pessoas, para sugar da sociedade, do governo, tá certo? Inclusive recursos que tem, né? Tem gente querendo formar ONG para que essa ONG seja um canal de entrada financeiro, por exemplo, para a igreja. A igreja não tem ONG, ONG é outra coisa, terceiro setor é outra coisa, amados. Tá certo? A igreja ela tem uma característica, uma finalidade, glorificar a Deus. Pode ter uma ONG que seja um braço da igreja para beneficiar socialmente a comunidade? Pode, mas a igreja não tem ONG, ONG é uma coisa. E nós deveríamos, inclusive, utilizar desse ferramental que nós temos da democracia, do nosso Brasil, isso que oferece. Eu não estou dizendo que são coisas demonizadas, são coisas que não devem ser utilizadas, pelo contrário. Eu estou querendo dizer que nós temos que usar de tudo o que existe de possibilidade nesse mundo, né, para que a gente viabilize a igreja de Cristo. Aí o que eu digo, de um tom de brincadeira, mas é a verdade, que a igreja como instituição e como organização é um mal necessário para viabilizar o corpo de Cristo visivelmente na sociedade. Não é? Entenderam aí, né, essa minha definição, né? Então, amados, o que acontece? Qual é a missão da igreja? Nós vamos ver Apocalipse. Pensava que eu tinha esquecido de Apocalipse, não esqueci, capítulo 5. Nós vamos ver aqui 3 pessoas em missão, em Apocalipse capítulo 5, tá certo? 3 pessoas estão em missão. Nossa, André, oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, cuidado, não pense não, porque até pensamento eu estou ouvindo. Vamos lá, amado. Apocalipse capítulo de número 5. Olha só que coisa interessante. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aqui é o próprio Pai, Deus o Pai, sentado no seu trono, com a história da humanidade na sua mão. Capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Amados, esse livro representa o desenrolar, o desfecho, o destino da história humana. Isso está nas mãos de Deus. E não há ninguém digno de desenrolar isso, ou seja, de levar isso a cabo. Não é só de não conhecer, não tem condição de levar isso a cabo.
a igreja não é a responsável para implantar o reino de Deus. A igreja sinaliza o reino de Deus, porque é o próprio Deus que está implantando o seu reino na terra. Independente da fidelidade ou da capacidade da igreja, Deus é suficiente, é que Ele nos convida junto com Ele, para que a gente possa estar nessa empreitada. Então a Bíblia diz que nós somos cooperador do reino de Deus, ou de Deus. Né? Quem está operando? É Deus. Nós estamos cooperando, a gente é o copiloto desse negócio, é Ele que está no piloto. Nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Essa construção, quem está é Deus, Ele está colocando cada pedrinha no seu lugar. E nós somos essas pedras vivas, não foi que nós lemos na aula passada? Essas pedras vivas, em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5. Foi isso? Não. Até anotou, não foi, mano? Não lemos? A gente leu 1 Pedro 2:9. 2:5? Aí, mano. Olha aí. Vamos relembrar então. Acho que é 2:9. 2:9 também, lembro. Opa, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora o 2:5, né? Vós, como pedras espirituais, sois edificados, irmãos. Olha só, nós somos essas pedras espirituais. Deus está erigindo, construindo. Não é um império arquitetônico, tá certo? Deus não está preocupado com essas construções de pedra. Nós somos essa construção de Deus. Nós somos essas pedras espirituais, constituídas para louvarmos a Deus, adorarmos a Deus por Cristo Jesus. Então nós investimos em pessoas. O nosso esforço, o nosso empenho, o nosso investimento de tempo, de dinheiro, qualquer outro tipo de esforço é para, e nós gastamos rios de dinheiro, não tem problema, para enviar um missionário que só vai dar custo financeiro, que vai dar pouco retorno de resultado, mas que vai lá edificar 1, 2, 3, 4 pessoas, uma família. O que paga, amados? O dinheiro que é despejado como investimento de alguns anos para alcançar uma família, para salvar 5, 6 pessoas, vale a pena ou não vale? Se vale, por que nós não fazemos isso? Por que a igreja não usa os seus recursos financeiros para investir em gente? Por que nós nos preocupamos com tudo aquilo que Cristo não morreu, ou para que Cristo não morreu? Porque a nossa prioridade é o que não é prioridade de Deus. Por que a gente se interessa tanto por aquilo que Deus não se interessa? E por que a gente negligencia e despreza aquilo que é o interesse de Deus, que é gente? Para ter evidência de que é uma pessoa chamada para o ministério, por exemplo, como eu estou falando aqui para bastante gente que tem uma vocação ministerial. Qual é a evidência maior de que uma pessoa é chamada para o ministério? Para ser um mensageiro de Deus? Para ser um ensinador, por exemplo? Qual é a característica maior? Eu vou dar uma dica para vocês. Hashtag fica a dica, hein, mano? Precisa ter um profundo interesse pela vida humana. Precisa ter um profundo interesse pela pessoa humana. E aí, essa pessoa que tem esse profundo interesse por uma vida humana, ele vai olhar para cada ser humano como uma pessoa que não se pode colocar preço, uma pessoa que não tem limite para se dedicar. Vai ver cada um com a mesma importância, vai ter o mesmo empenho para pregar o evangelho para uma pessoa. Se for ensinar na classe e tiver o professor prega com o mesmo empenho, com a mesma paixão, com a mesma dedicação, com a mesma seriedade, com o mesmo engajamento, com a mesma disposição de ser usado por Deus para alcançar aquela pessoa. A gente vê isso em Jesus, irmãos. Falando para a mulher samaritana, falando para o Nicodemos, uma pessoa, não é na frente das multidões, né? Não é preocupado com essa questão que é mais uma questão de vaidade humana, de massagear ego, tá certo? Então nós temos que ter um profundo interesse pelo ser humano, profundo interesse. O cristão deveria estudar psicologia, antropologia, advocacia, teologia, tudo que diz respeito àquilo que pode beneficiar o ser humano, né?
Então, o obreiro de Deus, o servo de Deus, o pastor, ele precisa ajuntar ferramentais aqui para que ele possa auxiliar a família de Deus, o povo de Deus, o ser humano. Olha que coisa interessante, amado. Nós somos esse povo que Deus escolheu para que o seu Espírito usasse os membros. Embora quando a gente falha, Deus não falha, porque Ele usa o Ciro, Ele usa o faraó, chama de meu servo. Não é? Meu servo vai fazer isso, isso e aquilo. Porque eu tenho um projeto, tenho uma missão que é macro, que é universal. Não é certo? Deus é universal. Deus é católico. Deus é Deus de toda a criação. Deus é Deus lá do macumbeiro, ele que não sabe. É por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma de comer na mesa do macumbeiro. E se ele oferecer o trem lá para a entidade dele? Oxe, está perdendo tempo, porque ele não sabe que aquilo lá pertence a Deus. Só pode ser atribuído a Deus. Ele nem sabe que não existem outros deuses. Isso é fruto do imaginário coletivo da humanidade. Não é? 1 Coríntios capítulo 8 vai dizer isso, Jeremias vai falar isso também. Não existem outros deuses, a não ser que eles criaram. Então Deus, o próprio Deus, ele diz assim, ó, quem não criou os céus e a terra vai sumindo, porque não são deuses. Eu sou o Senhor, Yahvé, que crio todas as coisas, chamo as coisas do nada, que sustento todas as coisas, que resgato todas as coisas. Que Deus há comigo, chama eles aqui na minha frente. Deus é irônico, ele tem um bombom. Diz assim, pede para esses deuses falar o que vai acontecer no final, desde o começo. Eu faço isso. Eu, Senhor, o faço. Oh, irmão, isso é Deus. Então a gente precisa entender a natureza de Deus, para entender a natureza da igreja. Entendendo a natureza da igreja, a natureza de Deus, nós temos que entender a missão de Deus. Entendendo a missão de Deus, a gente também entende a nossa missão, que é refletir então o caráter de Deus. Esse Deus que está no resgate da humanidade, não é? Então a gente acha interessante esse negócio. Eu acho interessante, a gente não sei, colocando vocês no meio. Amém. Então tá bom. Que bom. Então até o verso 4 vai mostrar que Deus está aí com o livro na mão. É porque o verso 3 vai perguntar, né? E aí, tem ninguém que pode abrir esse livro? Não tem, irmão. Nem no céu, nem os anjos, nem os arcanjos, nem os querubins, nem os serafins, nem qualquer outra criatura possível existente no céu. Nem na terra, nem os imperadores daquele tempo, né? Nem os romanos, nem as autoridades, os governadores, nem debaixo da terra, nem todos que morreram, filósofos, estadistas, intelectuais, pregadores, figuras, gente que mudou a história em certo sentido. Ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Isso causou em João um desespero enorme, que chorava copiosamente aqui no verso de número 5. 4, né? Obrigado. 4, isso. E aí o verso 5 veio uma resposta de um dos anciãos, dizendo, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havido sido morto, ou seja, com marcas de imolação. Jesus aparece aqui com as marcas da crucificação no céu, né? Olha uma coisa interessante. Aparece aqui. E tinha 7 pontas, representam os poderes, ou o poder, ou todo o poder, ou a plenitude do poder. 7 pontas, 7 olhos, todo o conhecimento, toda a sabedoria, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, tomou o livro da destra, que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, representa aqui a totalidade do povo de Deus, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Através da oração e da intercessão, Deus tem feito grandes coisas, intervido na história humana, interrompido a história de fracasso. Pela oração e pela intercessão, Deus tem refreado a força do inferno. Deus tem mudado, amado. Sim, amado. Pode falar. 7 espíritos aqui não são espíritos, são as manifestações de Deus, né? Os 7 espíritos aqui. Para entender que é mais espírito, que o espírito é só um só. Isso, exato, amado. Manifestação. Boa observação.
Os 7 espíritos, porque quando aparece a palavra espírito na Bíblia, nem sempre é relacionado ao espírito, né? Muitas vezes é ânimo, é disposição. Neste caso aqui, os 7 espíritos de Deus é a semelhança de Isaías capítulo 11, que mostra lá as virtudes, as 7 virtudes do Espírito de Deus, que estaria no caso em Jesus, né? Ou seja, a totalidade. O número 7 é significativo, né? Principalmente no livro do Apocalipse. Então fala da plenitude da manifestação. Exatamente, pastor. Exatamente. Obrigado aí pela observação, viu? Obrigado, senhor. Então, amados, olha só, eu estava no 7, eu li o 7, li o 8. Eu li o 8. As orações, exato. As orações, então, aqui é manifestada lá. Verso 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre toda a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Nós vemos aqui no capítulo 5, verso 1 ao 4, a missão de Deus o Pai. Do verso 5 até o verso 11 que nós lemos, a missão do Filho. É o carro de gás ou é o celular? Desliga aquele trem, tira a bateria. Do 1 ao 4, a missão de Deus o Pai. Do 5 ao 11, a missão do Filho, resgatando a humanidade. Isso. Dos versos 5 ao verso 11, a missão do Filho, resgatando a humanidade, comprando para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação. E com isso, ele gera na eternidade uma adoração celestial. Porque Deus está resgatando, recriando, irmão, para colocar de novo uma população diante dele. Não é nem o céu, porque o céu é transitório. O céu não é lugar definitivo para os crentes. Deixe isso aí para outra conversa. Tá certo? É só para provocar vocês. O céu não é o lugar para onde nós vamos definitivamente. Fica com essa pulga atrás da orelha. Isso é escatologia que eu vou falar. E escatologia está no meio aqui, mas eu vou pedir para o Antônio pôr lá no final, que é para vocês pesquisarem atrás. Não, permanecer até lá no curso. Se está curioso, não vai sair do curso enquanto não for. Estou brincando, vamos lá, mano. Então, a missão do Filho, né? Resgatando a humanidade. E aí a gente vai ver a missão da igreja, do verso 11 até o verso 14. Desculpa, 12, né? Do verso 12 ao 14. E com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. De novo, número 7 aqui. 7 atribuições dadas ao Cordeiro. Embora 3 sejam dadas pelo Pai e as outras 4 pela igreja. Calma que a gente vai falar sobre isso. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém, quer dizer, assim seja, é verdade, concordamos. E os 24 anciãos prostraram-se à representação de toda a igreja de Cristo, e adoraram o que vive para todo sempre. Essa é a missão então da igreja: dar ao Cordeiro a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, melhor não, a honra não, ações de graça, que são as 4, né? Porque o poder... Oi? 7. Sim, não, as 4 que são atribuídas pela igreja a Cristo. E as outras 3 é o próprio Deus. Deus é quem dá ao Cordeiro. Versículo 13, né? Que é as 4. Isso. E o versículo 12 a 7. Isso. Então, dessas 7, 3 é Deus que atribui a Cristo o poder, a honra e a glória. É só o Pai que pode dar isso ao Filho, né? No sentido do texto. E nós, a igreja, cabe dar ao Cristo a sabedoria, ou seja, servi-lo com todo o nosso entendimento, como diz o próprio Jesus, que aquele que o amaria deveria o amar
de todo o seu entendimento, de toda a sua força, que está aqui também, com toda a sua alma, com toda a sua sabedoria e inteligência. Então, uma pergunta. Sim. A missão da igreja, qual que seria que você falou as 4 missões ali que você tinha falado? 4. É. Aqui nesse texto? É. Não são 4 missões, irmão Antônio. Aqui são 4 atribuições que a igreja... Isso. Então, eu estou falando de um aspecto da missão da igreja que, no caso, é servir ao Cristo. Qual é a missão nossa aqui? No texto de Apocalipse aqui. O que aparece é nós servirmos ao Cristo com as riquezas, ou seja, que eu disse aqui um pouco tempo atrás, com as nossas finanças, amados. Dinheiro é coisa espiritual. Dinheiro tem que ser revertido e subjugado, inclusive, a Cristo, porque ninguém sabe lidar com o dinheiro devidamente. Não estou falando de corrupção. Eu estou falando de você dosar justamente aquilo que você desfruta e aquilo que você socorre os outros. A gente confunde isso, né? A gente erra na dose. Via de regra, dificilmente alguém que tem muito dinheiro sabe lidar adequadamente com aquilo, na proporção justa. Tanto é que Jesus disse que as riquezas geralmente são injustas. Geralmente são injustas. E a gente deve pegar então essas riquezas injustas e subjugar aos pés de Cristo. Dinheiro é algo que é espiritual demais. Dinheiro é algo que deve ser falado na igreja. Dinheiro é algo que nós devemos pegar como algo e a gente entrega a Cristo no sentido, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Deus disse, olha, desfruta aí, abençoa teu filho, abençoa tua esposa, abençoa a esposa com o dinheiro, abençoa a minha irmã, abençoa a esposa. Pula. Endossando isso aí, mandando a minha desafio. Eu pensei que você estava falando assim, pula. Não, mas ele me abençoa. Já vem caminhando o leiro hoje. Mas ela vai assistir o vídeo. Mamãe, ó, a Bíblia diz que é para o varão abençoado. Deus está dizendo abençoado. Diga, desculpa, varão. Não, endossando, abençoando mais a sua palavra e sendo abençoado, é que Ananias e Safira não entendeu essa parte. Exato. Eles mentiram lá no oculto. Sim. Eles não concordaram. Teve um advogado muito rico em Assis que falou para mim, eu não consigo ser jurista. Aí eu falei, meu Deus, não tenho curso superior, não tenho nada, eu vou dar a resposta para esse camarada. É fácil. Eu falei assim para ele assim, você consegue pagar o seu imposto de renda? Ele falou, consigo. Eu falei, você não consegue tirar o dízimo? Se ele faz o cálculo do imposto de renda, por que ele não faz o cálculo do que entra para ser dizimista? O dízimo. Aí ele pagou. Eu não vou entrar nos pormenores, tá, irmão? Isso aqui gera um pano para manga lascado. Eu não estou disposto hoje a tratar sobre isso. Eu vou tratar em outra ocasião. Hoje não estou disposto. Não é o caso, senão ele desvia, vai dar um... talvez a gente perca até a linha aqui. Não a linha, perder a linha do desequilíbrio. Perder a linha do entendimento. Deus puxa o senhor. Mas assim, dízimo é algo de religioso, irmão. 10% é algo de religioso. Porque no entendimento é 100%. É tudo. Não é 10%, é pouquíssimo. 10% é uma regra, é um regulamento norteador de um princípio de contribuição. É muito pouco 10%. Tem que ser 100%. Olha só que eu disse, não, meu filho, calma. Eu sei que você entendeu que tudo que eu te emprestei é para você devolver para mim. Mas não é assim. Vamos ter um equilíbrio nas coisas. Você já entendeu? Tudo que você tem não é teu, é meu. Mas calma, eu também quero te abençoar e que você desfrute também. Não é? Você está trabalhando, você está arando a terra, você está aí, não vou deixar que você... Não, porque a Bíblia diz que aquele que lavra a terra deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Exato. Como é tão espiritual o dinheiro, quando a gente pega 1 Coríntios capítulo 9, por exemplo... E aí já entrando na questão da igreja, não exatamente agora, depois eu retomo esse ponto, porque a gente percebe que, já estou ensinando aqui, né? Tem um intervalo. A gente percebe que há uma dificuldade muito grande de entender que oficiais da igreja, pastores da igreja, devem ser remunerados e muito bem remunerados, segundo a realidade de quem ele pastoreia. Isso é bíblico, a gente vai tratar sobre isso, pegar o texto, isso é claríssimo. Claríssimo, não tem dúvida. Quando fala de dinheiro, a gente tem um desequilíbrio, ou para mais ou para menos. Ou é muito apegado a ele, excessivamente apegado, ou a gente despreza totalmente o dinheiro. A gente precisa ter um equilíbrio. Ver o que a Bíblia de fato ela fala, né?